Olá, tudo bem? Nós estamos muito bem, feliz da vida, porque mais um dia o Senhor nos proporcionou com vida, com saúde. E hoje nós estamos aqui para compartilhar com você uma nova história. Vem comigo ouvir esse novo testemunho. E nós estamos muito felizes, porque hoje a nossa convidada é a irmã Zilnete. Seja bem-vinda, nossa amiga. E sinta-se à vontade, como se estivesse lá na sala da sua casa. Pode se Amém. apresentar. Amém. Meu nome é Zilnete Ramos, né? Tenho 37 anos, sou casada com o cooperador Claudistone Rodrigues, sou mãe da Maria Eduarda, de 11 anos, e mãe do Miguel Vinícius, de 16 anos, filha da Maria da Conceição. Somos em 5 irmãs, natural de Foz do Iguaçu, né? Estamos aqui, mas somos ali da cidade de Foz do Iguaçu. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Agradeço pelo carinho, pelo convite Uhum. e espero que aquilo que Deus fez nas nossas vidas venha alcançar algumas vidas, né? Porque tudo que Deus faz nas nossas vidas tem um propósito, né? Tem um porquê, tem um direcionamento e a minha história não é muito diferente de muitas, né? Como eu falei, sou natural ali de Foz do Iguaçu. Viemos de uma família muito simples, muito humilde, aonde perdemos o nosso pai muito cedo, Ivone. E vocês eram evangélicos já ou não? Não, não, não. Não? A minha mãe já era conhecedora, sabe? Sim. Sempre foi conhecedora, sempre buscou nos instruir no bom caminho, sabe? Uhum. A nos apresentar à igreja. Ela ainda não era evangélica, sabe? Mas ela sempre nos trazia para esse lado. E sempre trabalhou, sempre foi muito guerreira. E quando veio o nosso pai a falecer, eu perdi o meu pai, eu acredito que eu tinha uns 11 anos quando o meu pai faleceu. A minha irmã mais nova era bebezinho ainda, né? E naquela época era tudo muito difícil. E da noite para o dia, a minha mãe se viu ali com a responsabilidade de 4 filhas, todas mulheres. A mais velha já estava casada. E da noite para o dia ela se viu sozinha para a criação, para o sustento, para a educação, para tudo. Meu Deus. Tudo foi para as mãos dela e ela começou a trabalhar como diarista na época, né? Passamos por situações bem difíceis, financeira, mas assim, Deus sempre cuidou de nós, Deus sempre nos guardou, nos livrou de muitas coisas piores, né? Uhum. Porque o inimigo, quando ele olha uma família assim, né? Digamos assim, sem o sacerdote, sem o pai, só com mulheres, eu acredito que ele já olha e já vê uma fragilidade, né? Então, assim, nós éramos conhecidas na rua como a família que não ia dar em nada, que nós não tínhamos futuro. O que vai ser das filhas da irmã Maria? Era o que a gente ouvia no bairro onde a gente morava. Que nós não íamos dar em nada, que nós não teríamos futuro. Mas aí a minha mãe começou a retornar aos pouquinhos para a igreja, sabe? A minha mãe começou a buscar do Senhor um auxílio para que o Senhor viesse cuidar de nós, né? Já que estávamos nessa fase. E ali nós começamos a um processo de muita dificuldade, a minha irmã mais velha já casada, depois disso a outra minha irmã começou a namorar e logo já foi morar junto com o seu esposo, e ficamos só nós 3, as mais novas, com a minha mãe. E das mais novas, eu fui aquela que resolveu querer conhecer as coisas do mundo, Meu as Deus. coisas que o mundo oferece. E ainda muito novinha, né? E muitas das pessoas falavam, né? Mas aonde está a mãe? Como que deixa? Porque eu não comecei a sair de maior, Ivone. Quando eu comecei a ir para as festas, para as baladas ali na cidade de Foz do Iguaçu, eu tinha 12 para 13 Uma anos. criança. 12 anos é uma criança, Uma é a idade criança. da minha menina hoje, praticamente. Então, assim, muitas das vezes a minha mãe era questionada, né? Mas como você deixa de menor, né? Está sobre o teu domínio, sobre a tua responsabilidade. Mas não era algo que ela deixava. Nós morávamos numa casa de madeira e as trancas da casa de madeira, você deve saber como que é, né? Então, o que que eu fazia? Eu sempre deixava
uma muda de roupa escondida no quintal. E quando a minha mãe dormia, eu saía pelas portas dos fundos da casa, me trocava, ia para as festas. No outro dia de manhã eu voltava e entrava e deitava e dormia. Então assim foi por muitos e muitos tempos. Então não era com a permissão da minha mãe. Sempre foi escondido. E nessas saídas, nessas festas, a gente começa a conhecer pessoas, a gente começa a adentrar num ciclo, né, de amizades, né, que todo mundo é meu amigo, todo mundo é meu amigo. E ali eu comecei a conhecer, né, as coisas que a noite oferece, né, a bebida, o cigarro, a droga, né. Então ali eu comecei a adentrar ainda em Foz do Iguaçu, nesse meio de fazer uso, sabe, da bebida, do cigarro. Só que nesse meio tempo, a minha mãe, ela se afastou novamente dos caminhos do Senhor. Então, assim, foi aonde a gente ficou muito mais frágil, sabe? Porque ao invés dela me prender, ela também ia para as festas. Liberou. Ela também ia para os bailes. Então, assim, muitas festas a gente ia junto. Então, assim, começou a ficar algo mais fácil, sabe? A minha irmã ainda era bebezinha, então eu e a minha mãe, a gente começou até naquela relação mais de amiga, porque a gente revezava. Um fim de semana minha mãe ia e eu Meu cuidava da minha irmã Deus. mais nova para ela ir. No outro final de semana ela cuidava e eu ia. Assim a gente começou a fazer para que nós duas viéssemos estar participando das festas da época. Só que todavia, né, a gente tinha um temor muito grande. Eu, por várias vezes, me parei dentro das festas, assim, Ivone. Música muito alta, aqueles flash, né, das luzes. E eu me parava ali no meio e eu mesmo falava para mim mesmo, o que você está fazendo aqui? Porque eu falo, é uma falsa alegria, sabe? É uma alegria momentânea, mas Passageira. que quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, a gente não tem paz. Então, assim, a gente procura suprir dentro de nós um vazio que só o Espírito Santo pode fazer. Verdade. Só que até a gente ter o conhecimento disso, a gente vai tentando preencher com essas coisas. Só que neste meio tempo tinha minha irmã Zenaide, que ela é mais velha do que eu. E ela também ia para as festas, só que com menos frequência do que eu. E chegou que nesse meio tempo da vida da minha irmã, que ela conheceu uma pessoa. Ela conheceu uma pessoa, ela se apaixonou por essa pessoa. E passou um mês que ela conheceu essa pessoa conheceu Jesus e foi para a igreja. E a minha irmã, apaixonada por essa pessoa, também resolveu ir para a igreja. E todos nós em voltas ficamos com aqueles questionamentos que a gente tem, né? Não vai dar em nada, é um fogo de palha. Logo, logo estão aí de volta, né? Nas festas. Só que Deus já tinha um plano na vida de ambos. E foi muito interessante, que eu sempre falo, os planos de Deus é muito diferente dos nossos, Ivone. Porque a minha irmã foi por causa desse cidadão, e quando chegou lá, essa pessoa conheceu outra pessoa, namorou, noivou e casou. E a minha irmã conheceu o meu cunhado, que namorou, noivou e casou. Então, assim, eles fizeram uns planos, mas o Deus tinha Senhor outro. fez outros. Mas, todavia, era para servir a Ele. Sim. E daí, nós, naquela família toda desestruturada, veio a minha irmã com Jesus para dentro de casa. E, nesta época, a minha mãe já estava morando com uma pessoa. Ela saiu da casa que a gente morava e foi morar com essa pessoa, na casa dessa pessoa. E ficou só eu e essa minha irmã que aceitou a Jesus. Uhum. Eu na minha vida de bagunça, na minha vida de festa, e a minha irmã recém-convertida. E a gente sabe como é o recém-convertido, né? Então a minha irmã começou a mudar o ambiente da casa. A minha irmã começou uma busca pela minha vida e pela vida da minha mãe, porque a minha mãe também tinha se afastado. E ela começou essa busca, e neste tempo eu já tinha
passado da maconha para o uso da cocaína. Comecei a fazer o uso da cocaína. E o uso da cocaína, ela nos tira o sono. E eu lembro que eu comecei a ficar noites e noites em claro, sem dormir. Eu ficava num quarto sem dormir e a minha irmã no outro quarto, orando a Deus. E assim foi por muitos e muitos dias. E eu costumo dizer que foi isso que me fez buscar ajuda, porque esse entorpecente começou a tirar o meu sono. E eu sempre gostei muito de dormir. E aquilo me incomodou. Eu falava, como que pode? Eu estou fazendo algo que está tirando algo que eu gosto tanto. Porque a gente não dormia, a gente ficava acordada vendo coisas que não tinha. E o uso desse entorpecente faz isso. E eu lembro que daí numa certa feita, numa noite, eu estava lá sem dormir, ouvindo vozes, ouvindo vulto, ouvindo pessoas andando por volta da casa. Eu fui para o quarto da minha irmã, onde ela estava orando, e eu bati na porta e pedi para entrar. E quando eu entrei no quarto, eu abracei ela e contei para ela o que estava acontecendo na minha vida, o que eu estava fazendo uso, como estava já a minha situação. E eu lembro que ela me abraçou, ela orou por mim, ela chorou muito. E ela falou assim, amanhã nós vamos acordar, vamos ligar para a mãe, vamos pedir para a mãe vir aqui. E nós vamos conversar com a mãe nessa situação. E nesse meio tempo que eu tive coragem de conversar e pedir ajuda para minha irmã, Ivone, Jesus já tinha alcançado a minha mãe. Ai, que lindo. A minha mãe já tinha se reconciliado através da vida da minha irmã. Então estava já as duas servindo ao Senhor. E a minha irmã ligou para minha mãe, pediu para que minha mãe estivesse lá em casa no outro dia. E assim minha mãe fez. Só que você é mãe. E você sabe que mãe nunca pega de surpresa. Não. O Espírito Santo sempre avisa as mães antes. Avisa. Isso é algo muito lindo. Quando a minha mãe chegou lá em casa, a minha mãe já sabia, porque o Espírito Santo já tinha visitado ela na noite anterior e já tinha falado como estava a minha situação. Então nós não precisamos falar nada para ela. Ela nos abraçou, ela chorou e ela orou por mim, pela minha irmã. E o meio que a minha mãe achou de me socorrer, Ivone, naquele momento, foi ir para o Mato Grosso. Porque nesta época a minha irmã mais velha já tinha vendido a tua casa em Foz do Iguaçu e estava morando lá com a sua família. Então a atitude da minha mãe naquele momento foi me tirar daquele ciclo. Porque eu nasci ali, eu me criei ali. Muito conhecido. E Foz do Iguaçu não tinha muitas oportunidades. Então assim, crescia, não tinha assim emprego, não tinha assim muitas oportunidades para jovem, não tinha naquela época. Sim. Então a intenção da minha mãe era me arrancar daquele ciclo, porque aos olhos dela, me arrancando daquele ciclo, daquele bairro, das favelas, porque por muito tempo, né, eu estou resumindo muita coisa, né? Sim. Por muito tempo a vida da minha mãe era entrar e sair de dentro das favelas. E ela ia com uma desculpa assim, Ivone, vim para te trazer uma muda de roupa, porque você não pegou, mas não era. Era para saber se eu estava viva ou se eu estava morta. Então, por muitos e muitos anos, a minha mãe descia a favela e subia a favela, para saber se eu estava viva. Então você ficava direto fora da casa? Direto, direto. Eu não participava, Ivone, de... Minhas irmãs noivou e eu não fui. Minhas irmãs casou, eu não fui. Eu perdi parentes que, tipo assim, morreram fim de semana, eu não ia. Porque eu ficava 3, 4 dias, até 15 dias dentro de favelas, envolvidas com roubo de carro, estelionatário, todo esse tipo de coisa que tem essa facilidade ali pela ponte, pela fronteira que nós conhecemos. Então, assim, eu não participava de nada do ciclo familiar. Eu nunca participei desse tipo de coisa, de festa, de aniversários, não participava. Então a minha mãe tinha esse processo diário, que era ir para me alcançar, para ver como eu estratégia que estava. ela achou. Isso, exatamente, porque as mães sempre têm uma estratégia, Tem. né? E a estratégia da minha mãe era arrumar algumas mudas de roupa e dizer que estava levando para mim, porque eu precisava, mas não era. Era para saber se eu estava viva ou morta. E isso foi algo que debilitou muito a saúde dela, sabe? E
nessa estratégia dela de me levar para o Mato Grosso, ela ligou para minha irmã, falou assim, liga você, convida ela, porque se você convidar, ela vai. E conversou, explicou a situação. E no outro dia, minha irmã mais velha me ligou e me fez uma proposta. Ela me ligou e a estratégia que a minha irmã teve foi a seguinte, o que você acha de vir para cá, ficar um ano aqui para me ajudar com as minhas crianças? Eu estou trabalhando numa chácara, é longe, preciso de alguém. É tudo para me atrair, para me levar para lá. E eu não queria mesmo. Nessa época eu já estava com 18 anos. Mas atendi ao pedido da minha irmã. Atendi ao pedido da minha irmã e falei ainda para ela, lembro-se como se fosse hoje, por telefone. Falei para ela, eu vou, mas eu vou ficar um ano certinho, porque eu não vou sair de Foz do Iguaçu nunca, falei para ela. E nem Foz vai sair de mim. Então eu vou e quando der um ano certinho, você tem um ano para você arrumar alguém para cuidar das suas crianças. Porque quando der um ano, eu volto para Foz do Iguaçu. E fui para o Mato Grosso e chegando lá, a minha irmã realmente precisava de alguém para ajudar, nada que ela não conseguisse resolver. Mas numa tentativa de me ajudar, de ajudar a minha mãe, só que não foi bem assim, Ivone. Porque quando eu cheguei no estado do Mato Grosso, em Rondonópolis, eu descobri que vender drogas Ai, meu Deus. era melhor do que usá-las. E naquele momento ali, eu comecei o ciclo do tráfico. Então eu comecei a ver que aquilo podia me render algo, que usar não era o certo, mas que vender era o que ia mudar a minha vida. Por isso que eu falo assim, sempre quando a gente ora muito por algo, por uma coisa, sempre antes de melhorar, ele vai piorar. Porque quanto mais a minha mãe orava, mais eu me aprofundava. Quanto mais a minha mãe procurava buscar a Deus pela minha vida, parece que mais eu me afundava cada vez mais. E ali eu comecei a entrei para o mundo do tráfico. Comecei a vender, a ganhar dinheiro, a frequentar festas muito ricas. Mato Grosso é uma cidade muito conhecida por rodeios, festas sertanejas. Então o meu mundo era esse. Todo fim de semana era uma roupa diferente, todo fim de semana no salão. O meu filho, já na época daí eu tive o meu filho, usava do bom e do melhor, comia do bom e do melhor. Então, assim, tudo que o dinheiro podia proporcionar, nós tínhamos ali. Meu Deus. A gente só não tinha a paz. O principal. O principal. Porque a gente não dorme, Ivone, você não tem tranquilidade. Porque a qualquer momento, né, a gente tinha surpresas, né, de noite. Então, assim, é uma vida que eu não desejo para ninguém. Para ninguém. E a minha mãe orando, buscando. E daí eu até esqueci de Foz do Iguaçu. Não queria mais saber de voltar para Foz do Iguaçu. Porque ali eu comecei um novo ciclo de amizade, comecei com novas companhias. Você viu que era mais vantajoso. Vi que era mais vantajoso ficar ali. E logo depois, em seguida, quando eu engravidei do meu filho, do meu primeiro filho, a minha mãe foi para me ajudar, né? Para estar comigo ali depois da maternidade. E então ela presenciou tudo isso, assim, sabe? Além dela ter presenciado aquela fase do começo de Foz do Iguaçu, ela também presenciou essa outra fase ali no Mato Grosso, porque ela cuidava do meu filho, ela morava comigo, então ela tinha todo esse conhecimento, sabe? A qualquer momento eu estaria presa, ou então alguma coisa pior. E ela sempre orando, sempre buscando, sempre jejuando. E chegou a um tempo assim que ela começou a ficar tão doente por tudo isso, que as minhas irmãs ficaram muito tristes, sabe? Hoje eu entendo, né? E as minhas irmãs por várias vezes falavam para minha mãe assim, desiste da neném, mãe, porque para ela não tem jeito, ou é cadeia ou é caixão. Meu Deus. Então, assim, era essa frase que a minha mãe ouvia por muitos e muitos anos. Mas a mãe não desiste. Não. Só que quando ela pensava, Ivone, em desistir, ou tipo assim, ela se enfraquecia, porque tem momentos que a gente
se enfraquece por não ver resultado na situação. O que que acontecia? Ela ia para a igreja e ela chegava no círculo de oração, ela chegava nas igrejas, Deus não deixava que ela visse a pregadora, ela via eu pregando. A líder do círculo de oração, ela me via na líder. E aquilo servia como combustível. Aí ela chegava em casa e falava para as minhas irmãs, eu não posso desistir da neném, porque hoje mesmo eu vi ela pregando. Ai, Eu meu não Deus. posso desistir, porque hoje mesmo eu vi ela dirigindo um círculo de oração. Então aquilo era um combustível para ela dar continuidade à busca dela. E assim foi por longos 11 anos. Meu Deus. E ela não podia nem fazer o jejum completo, ela fazia o jejum parcial, que fala, né? Aham. Por causa da saúde, por causa das limitações. Mas assim, sempre ali firme, constante, firme, firme, firme. Até que um dia, eu lembro como se fosse hoje, nós já estávamos aqui. Eu acredito que eu morava em Colombo. Eu morei, quando eu vim para Curitiba pela primeira vez, nós moramos em Colombo, numa chácara, foi aonde nós achamos. E eu já estava casada, né? Já tinha conhecido o meu esposo. O meu esposo, ele é natural do Mato Grosso, ele é de Rondonópolis, eu conheci ele lá. E quando a gente se conheceu, eu nessa vida, né? Dessa maneira, e ele todo certinho, ele sempre foi tudo certinho. Ele já era evangélico? Não servia a Deus, mas sempre foi trabalhador, nunca achou certo essas coisas. O vô dele era delegado do Mato Grosso, então pensa a E ele situação que ele namorando. ficava. Então, assim, foi algo muito complicado, mas foi a mão de Deus. Porque eu lembro que no nosso namoro, entre vai e volta, da última vez que nós terminamos e quando foi para nós voltarmos, ele falou assim, nós só vamos voltar se for para a gente morar junto e você sair dessa vida. Então, assim, há um propósito de Deus para tudo. Sim. E foi o que ele me pediu. Ele falou assim, você vai sair dessa vida e nós vamos morar junto. A gente tem que ter uma decisão. Mesmo na ignorância, sem servir a Deus, era algo que ele não aceitava. Né? Porque ele falava assim, pensa, qualquer hora dessa acontece alguma coisa, meu avô é delegado, como que vai ficar? Então ele tinha muito medo, muita preocupação, muito receio. E daí foi aonde eu larguei tudo, comecei a trabalhar novamente, ainda no Mato Grosso, ele também, fomos morar junto. Quando nós fomos morar junto, meu filho tinha 1 ano e pouquinho, e ele me assumiu com o meu filho, pegou o pacote completo, assumiu, e passou logo um tempo, eu falei para ele, então vamos embora daqui, vamos começar tudo novo. E viemos embora. E quando a gente, morando ali em Colombo, logo ele começou a trabalhar com o meu cunhado em barragens. Então, assim, ele vinha para casa só uma vez por mês, ele e meu cunhado, ficávamos mais sozinhos. A gente alugou uma chácara bem grande, e ele morava eu, a minha mãe e a minha irmã. E eu lembro que numa madrugada, Ivone, e eu sempre falo, eu gosto de frisar muito isso quando eu conto meu testemunho. Às vezes a gente pensa que Deus vai ter um encontro com a gente em grandes congressos, em grandes cultos. E Deus me encontrou dentro de um quarto, sem pregador, sem cantor, sem ninguém. E eu estava ali dentro daquele quarto. E como se uma mão muito grande viesse dentro daquele quarto, me pegasse e falasse para mim assim, vai lá na casa da tua mãe, onde ela está dormindo, e se ajoelha nos pés da cama e diga para ela que você está me aceitando e ela vai orar por você. Jesus. Ninguém fez o apelo. E eu não entendi, porque eu não conhecia Deus, eu nunca tinha tido uma experiência com o Espírito Santo. Só que assim, quando a mão de Deus vem, é algo muito forte que nós não temos controle de nós mesmos. Não. Agora eu entendo isso, mas na época tudo era muito novo para mim. E eu ouvi aquela voz gritando, vai lá, se ajoelha nos pés da tua mãe e diga que você está me aceitando como teu salvador. E assim eu fiz, eu bati na porta da minha irmã, morávamos no mesmo quintal nessa chácara. E ela já nervosa, porque era de madrugada, achou que tinha acontecido alguma coisa. Nessa época eu já tinha a Maria Eduarda, nenenzinho, novinha. E a minha mãe dormindo, e eu lembro que eu me joguei no chão da cama assim, se ajoelhei.
chorando muito, e falei para minha mãe: mãe, eu quero aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Aleluia. E eu quero que a senhora ore por mim. Naquele momento, ela colocou a mão na minha cabeça, orou por mim. Choramos muito, se alegramos. Só que eu ainda tinha uma guerra muito grande, Ivone, que era o cigarro. Eu consegui me libertar da bebida, das coisas do mundo, das vaidades, né, que a gente tem, né, que a gente brincos, essas coisas, e gostava muito de usar tudo que era de ouro, né, porque a gente tinha, sabe? Então, assim, eu consegui me libertar, Deus me libertou com muita facilidade de tudo isso. Mas o cigarro foi algo que me acompanhou muito tempo. Uhum. E logo depois a gente achou uma casa aqui em Curitiba e viemos todo para Curitiba. E ali eu comecei a frequentar. Eu aceitei Jesus naquela madrugada com a minha mãe, mas não tive forças para me libertar. Não consegui me libertar do vício. Então foi algo que ainda me atrasou muito aquilo que Deus tinha para mim, sabe? E ali eu comecei uma luta constante. E eu lembro que eu fui morar no bairro que eu moro até hoje, que é no Sítio Cercado, e eu comecei a frequentar algumas igrejas, a visitar. E a minha mãe também. A minha mãe já servia a Deus ali numa igreja, e eu sempre visitando, visitando, e a minha mãe sempre levando o meu nome no caderninho para o ciclo de oração. Hoje, sempre quando eu vou pregar, eu sempre falo antes, eu gosto de falar antes, irmãs, Deus vê bilhetinho do círculo de oração. Deus não só vê, como Ele lê e Ele responde, porque eu sou resposta de cartinhas. Eu tenho duas amigas, entre todas, Ivone, hoje, que são duas referências muito grandes para a minha vida, não vou citar o nome, mas que elas foram dirigentes da minha mãe, dirigentes do círculo de oração da minha mãe, que elas nem me conheciam, mas que elas faziam campanha junto com a minha mãe pela minha vida. E hoje elas são minhas amigas. Que lindo. E eu falo para elas assim, que elas já me conheciam e já oravam por mim ainda antes de me conhecer. E elas oravam, oravam, oravam com a minha mãe, né? Junto com a minha mãe pela minha vida. E eu comecei a visitar a igreja delas, né? E visitando, 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 até que um dia, eu sempre falava, mãe, eu ia, Ivone, eu sentia assim, sabe, aquela alegria, aquela vontade, sabe, de servir a Deus, que muitas pessoas às vezes sentem, sabe, quando vem aquela alegria. Por isso que eu falo, quando a gente faz o apelo para uma vida se arrepender, aquele momento que o pregador faz um apelo é uma guerra. É uma guerra. É uma guerra espiritual muito grande, né? E a gente, como igreja, nesse momento que o pregador faz o apelo, a gente tem que entrar junto nessa Tem que guerra. entrar junto, orando. Porque o mundo espiritual, ele segura, a gente se sente presa no banco. E eu sempre falava para minha mãe, mãe, eu quero servir a Deus, mas eu não quero servir a Deus na emoção. Eu não quero ir lá te aceitar a Jesus, porque o hino falou comigo, não. Eu não quero ir lá aceitar Jesus e amanhã tá fazendo tudo de novo. Eu quero realmente ter uma decisão de vida. Então eu sempre deixava isso muito claro para minha mãe. E nessas visitas, indo, e eu e meu esposo já, os meus meninos, até que um dia nós decidimos todos juntos, eu e ele. Conversei com o pastor nos instruiu para fazer o discipulado, começamos a fazer o discipulado, Ivone, e eu ainda com vício. Meu Deus. Eu cheguei, sentei e conversei com o meu pastor. Da época, falei, pastor, olha, minha situação é assim, assim, assim. E aquele pastor, ele foi usado de uma sabedoria tão grande, Ivone. E ele falou assim para minha irmã, continue fazendo o discipulado. Porque antes de você descer as águas, o Senhor vai te libertar. Você está no caminho certo. Por isso que eu falo, às vezes, uma palavra da gente muda toda a história de uma pessoa, tanto para o bem como para o mal. E assim continuamos fazendo o discipulado, eu e meu esposo. Seu esposo não tinha vício? Não, nenhum. Então, assim, para ele foi um pouco mais fácil. Uhum. E daí foi eu naquela guerra, algumas irmãs me ajudando. Nessa época, minha mãe precisou retornar para o Mato Grosso. Logo que eu me batizei, ela precisou retornar para o Mato Grosso. E eu lembro, Ivone, que eu parei de fumar um dia antes do meu batismo. Tipo assim, eu ia descer as águas amanhã,
ainda hoje eu fumei. E eu lembro que a minha mãe ficou muito preocupada, ela falou, minha filha, mas você tinha que ter parado com mais antecedência, não é assim, não é assim. Eu lembro que eu falei para ela, o Deus que a senhora prega para mim há 11 anos, é Ele que está me libertando. E por causa desta ousadia, Deus me honrou. Porque depois que eu desci as águas, nunca mais, Ivone. Que bem. Deus tirou de dentro de mim o desejo, a vontade, tudo, 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 tudo. E eu e meu esposo descemos as águas no mesmo dia. Servimos a Deus ali na congregação por mais de 5 anos. E a minha mãe teve que ir embora. Ela foi embora e ela me deixou na responsabilidade de uma irmã, que é muito minha amiga até hoje, e é a tua amiga também, sei disso. Mas aí, como eu falei, não vamos citar nomes, né? Porque muitas pessoas. Sim. Mas ela é muito nossa amiga, uma mulher de Deus. Eu lembro que a minha mãe falou para ela assim, eu estou indo embora, mas eu deixo a minha neném na tua responsabilidade. Você promete que você vai cuidar dela, vai ajudar ela nesses primeiros passos. E ela falou, irmã Maria, pode ir tranquila. Pode ir tranquila que tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. Então essa mulher, ela começou a me discipular. E ela fez isso com muita excelência, Ivone, muita excelência. Por isso que eu falo, quando Deus coloca pessoas perto de nós, que está começando a caminhada, a nossa obrigação é discipular, nunca excluir. E essa pessoa, ela me discipulou com muita graça, com muita sabedoria. Ela começou a me envolver em tudo. Digamos que ela não me deu o peixe, Ivone, mas ela me ensinou a pescar. Tem consagração? Não é vou consagrar por você. Não, vamos juntos. Vamos consagrar junto. Isso. Tem oração? Não vou orar por você. Vamos orar junto. Nós morávamos na mesma rua. Então, tudo que ela ia fazer, ela me ensinou a fazer visita. Ela me ensinou a orar em determinadas situações, porque cada situação é uma situação. Sim. Então, tudo que ela podia, ela me passou. Tudo, tudo, tudo. Então, assim, ela me discipulou com muita graça, muita sabedoria e sempre me instruindo. Mas assim, e Deus me envolveu de uma forma muito rápida na obra dele. Já entrei trabalhando e fazendo as coisas na igreja, ajudando em tudo que É na precisava. igreja que você está hoje? Isso. Não, não, Não? Nessa época eu congregava no Chapinhal 2. Ah, tá. Estava ali no Chapinhal 2. Então servimos a Deus ali por quase 7 anos, eu e meu esposo. 5, 6 anos, mais exato. Então assim, se envolvemos muito rápido. Mas eu tinha uma brecha muito grande na minha vida, Ivone, que eu ainda, talvez pela minha imaturidade espiritual, eu não tinha detectado ela, que era no meu casamento. Então, assim, para mim estava muito bem, eu estava servindo a Deus, já estava auxiliando na obra, na casa do Senhor, mas eu demorei um tempo para me ver esta falha, sabe? E quando eu comecei a ver, a entender, foi algo que me trouxe uma desestrutura emocional muito grande. Porque quando mexe na nossa relação, né, traz um afeto emocional muito grande. E ali eu comecei a me deparar com muitas traições. Mas que não eram traições daquele momento, já era algo que vinha de muitos tempos. E ambos servindo a Deus, eu e ele servindo a Deus. E hoje eu conto isso debaixo da bênção dele, não é algo que me machuca mais, sabe? Tem muitas pessoas que perguntam assim, mas você não lembra mais? Lógico que eu lembro de tudo, porque perdoar não é amnésia, né? Sim. A gente se lembra de tudo, né? Mas não me machuca mais, é algo que o próprio Deus sarou. Mas assim, na época foi algo que me trouxe uma desestrutura emocional muito, mas muito grande, que foi eu começar a descobrir que o meu casamento estava praticamente destruído. E eu não tinha ainda visto esta parte, desta área da minha vida. E foi onde eu comecei a descobrir as traições por telefone, as traições pessoalmente, e junto com as traições, quando a gente começa a descobrir, vem a desestabilidade para os filhos, para dentro da casa,
porque toda vez que eu descobria uma situação, ele ficava assim, então, como que eu posso dizer? Ele ficava totalmente desestruturado, porque ele realmente via que eu tinha descobrido, não tinha, né, para onde fugir, e a maneira dele descontar isso era dentro de casa, era quebrando as nossas coisas. Então era a forma que ele achava de pôr para fora, sabe? Uhum. Então, assim, foi 12 anos assim, Ivan, 12 anos assim. Aí muitas pessoas perguntam, né, mas como que vive, né, 12 anos assim? Na verdade, a gente não vive, a gente sobrevive, porque era sempre as mesmas coisas e me pedia perdão, eu perdoava, porque eu aprendi assim, né, a gente crê e a gente prega num Jesus que transforma, que faz. Então eu sempre acreditava na mudança, na transformação. Só que voltava e as práticas daquilo retornavam novamente com muito mais frequência, porque não havia uma libertação. Então, muitas das vezes o nosso erro é esse, sabe? A gente acredita que a pessoa mudou, mas não busca realmente uma libertação, e era o que nós fazíamos. Porque teve vezes dele sair e ficar fora de casa 6 meses, saía, vivia com outras mulheres e voltava para dentro de casa, me pedia perdão, eu abria os braços e perdoava, não procurava uma ajuda, não procurava conversar com outra pessoa que de repente tivesse uma estrutura espiritual maior para me orientar. Eu simplesmente dizia, pode voltar, abrir a porta da casa, e ali nós voltávamos como se nada tivesse acontecido. E isso é muito difícil. É muito difícil porque há pessoas que podem nos ajudar, que podem nos auxiliar nisso, né? Uhum. Então é um erro muito grande, às vezes, da gente não querer procurar, não querer se abrir para uma autoridade espiritual maior do que nós. E nós não fazíamos isso. E assim foi por longos 12 anos, arrastando esta situação, aonde eu não tinha mais alegria de estar nas igrejas, aonde eu não tinha mais alegria de se arrumar, aonde eu não tinha mais alegria nem de servir a Deus, porque isso é uma situação que mexe muito com o nosso emocional. Então eu estava a um ponto, Ivone, de entrar numa depressão profunda, porque eu não tinha vontade de Perdeu a fazer mais vontade, nada. A gente perdeu a perde alegria. isso. Eu não tinha vontade de fazer mais nada, mais nada, mais nada. Nem para mim, nem dentro de casa, nem para as crianças, porque eu acordava e eu dormia com aquilo na mente. O porquê, a gente quer entender o porquê, né? O porquê daquela pessoa que é mais para nos proteger, para nos cuidar, fazer isso, né? Então foi 12 anos assim de muita, mas muita, muita luta. E sempre pedindo perdão, vou mudar, vou mudar. E eu sempre acreditando na mudança. Só que chegou uma época, Ivone, que, como que eu posso dizer, começou a ficar assim, a afetar muito os meus filhos. Porque daí nesse meio tempo eles foram crescendo, né? E Uhum. daí quando vão crescendo eles vão entendendo, principalmente o meu filho mais velho, o Miguel, que hoje está com 16 anos. Ele começou a entender, a ver muitas coisas. E isso mexe muito com eles. Então não era uma situação que afetava só a mim mais, mas era uma situação que já estava afetando as nossas crianças. E quando chegou num momento muito, mas muito difícil mesmo, que foi uma traição com alguém muito próximo, não do ciclo da igreja, não, mas próximo, que eu digo, do bairro onde morávamos. Sim. Então alguém assim que era do nosso ciclo, da gente se encontrar na rua, né? E do trabalho secular e tal. Isso nos deixou com muita vergonha. Eu fiquei com muita vergonha, os meus filhos ficou com muita vergonha. Então eu decidi, sem pedir a orientação de Deus, eu decidi ir embora da cidade. Porque naquele momento o que eu queria, eu fiz como Jonas. Eu queria era só fugir. Então eu pensei, eu vou pegar os meus filhos, eu vou pegar a minha carta e vou ir para outra cidade, não tem condições.
O que eu precisava naquele momento era sair daqui, deste ciclo de vergonha. Mas Deus permitiu que eu fosse. Se separamos mais uma vez e eu fui para Mato Grosso novamente com as minhas crianças, com a cara e com a coragem para começar do zero. Meu Deus. Chegamos lá, comecei a trabalhar. Foi bem na época que estava o começo da pandemia. Então, eu até cheguei a achar que eu não conseguiria viajar, né? Porque foi bem no comecinho da pandemia mesmo, quando estourou, né? A pandemia, toda aquela situação. Mas conseguimos ir. As crianças já não estavam mais indo para as escolas já estavam fechadas, naquele processo todo da pandemia que passamos. E eu fui e ele continuou aqui. E só que dessa vez foi diferente, porque dessa vez eu cheguei lá, Ivone, decidida a mexer com os papéis. Mesmo à distância, eu falei assim, para mim foi o fim, foi a gota d'água, então agora eu vou realmente mexer com os papéis, porque até então toda a separação era somente de boca, né? Cada um para o seu canto. Comecei a trabalhar, comecei a viver a minha vida, né? Dali para frente, as igrejas todas fechadas, eu fui enfraquecendo muito mais espiritualmente, porque estava longe de tudo, longe das minhas companheiras, longe das minhas amigas. E o Mato Grosso, ele não é como aqui, Ivone, porque aqui assim, você sabe, né? Você se reúne com 3, 4 irmãos, você já faz um culto, você já faz um momento de louvor, e nós temos os nossos trabalhos do Quadros. Mato Grosso não tem isso. Mato Grosso é um estado bem diferente daqui nessa questão das mulheres ter essa liberdade, Sim. como nós temos o nosso Quadros aqui. Entendeu? Tá. Lá não tem isso. Então, assim, eu senti muito isso, muito, muito. De ter noites assim, de eu passar a madrugada chorando, sabe? Com saudade dos nossos congressos, das nossas conferências, dos nossos retiros. E mesmo assim, firme lá. Aí, e foi indo, foi indo, foi indo. Aí um dia, uma conhecida minha de lá me fez um convite. Ela falou, viu, eu sei que você é da Assembleia, né? Mas vai ter um culto na minha igreja, né? E tal. Não é Assembleia, mas é o que está aberto agora, estava tudo fechado, né? Uhum. Você não quer ir lá só nos fazer uma visita e tal? E eu aceitei o convite dela. Eu falei, vamos, né? Não está tendo lugar nenhum e eu precisava muito. E combinamos de nos encontrar lá. E eu lembro que eu tive muita dificuldade de chegar na igreja e eu me perdi. E eu falei, meu Deus, será que não é para mim ir, né? E eu falei assim, Senhor, eu vou dar mais uma volta. Se eu não achar essa igreja, eu vou voltar, porque eu vou chegar lá literalmente na hora da palavra. E justamente eu cheguei lá na hora da palavra. Quando eu coloquei, eu lembro como se fosse hoje, Ivone, quando eu coloquei o pé dentro daquela congregação. Eu ainda de joelhos, o pregador falou assim, irmãos, eu estava com uma mensagem, mas o Senhor acabou de mudar a palavra aqui para mim. Abra a tua Bíblia no livro de Jonas. Quando ele abriu a Bíblia, Ivone, ele só leu e foi direto aonde eu estava. E falou para mim assim, até quando vai fugir? Volta, porque o teu lugar não é aqui. Ali eu entendi que era o momento de eu retornar para Curitiba. E mais do que depressa, conversei no meu trabalho, já estava trabalhando, cumpri o aviso no meu serviço, fiz tudo certinho, sim, tudo bonitinho. Avisei, cumpri o serviço, treinei outra pessoa para ficar no meu lugar. Eu não tinha nem desfeito as minhas malas, as minhas caixas de coisas que eu levei. E conversei com as minhas crianças, eles entenderam perfeitamente. Conversei com a minha irmã mais velha que morava lá e retornei para cá. E quando eu cheguei aqui, fui hospedada por uma família, porque eu não tinha casa ainda, comecei do zero novamente. Fiquei hospedada na casa de uma família, depois fiquei hospedada na casa de outra família, levou uns 3, 4 meses até eu conseguir me organizar. Eu consegui me organizar, aluguei uma casa novamente, comecei a trabalhar. Aí, essa casa que eu aluguei era bem próxima da igreja que eu congrego hoje, que é o Chapinhaú. Quando o pastor soube que estávamos por ali, ele já nos procurou, porque a minha irmã e meu cunhado já congregavam com ele há muitos anos. Nos procurou, nos fez uma visita. Fui, conversei com ele, com a esposa dele,
Contei toda a minha história, todo o meu processo para ele. E fomos muito bem acolhidos ali, eu e meus filhos. E daí começamos novamente a nossa vida. E para mim estava tudo certo. Eu estava muito bem, o meu coração estava em paz, o meu coração estava tranquilo diante de Deus. E eu lembro que eu comecei a trabalhar, os meus filhos retornaram à escola, nós ali servimos a Deus, muito felizes, muito alegre. E passou-se uns 6 meses que eu fui novamente a ver o meu ex-marido. Até então, eu não tinha visto, não tinha tido nenhum contato com ele, nem as crianças. Até que um dia ele surgiu na porta da nossa casa para ver a nossa filha. Viu, conversou, meu coração muito em paz, muito tranquilo. E daí ele ficou sabendo aonde nós estávamos congregando. E eu lembro que ele me procurou um dia e ele falou que precisava ter ajuda. Mas ele já estava divorciado? Sim, o nosso divórcio já tinha saído. Fizemos o divórcio tudo por, como que eu posso te dizer? Tudo por videoconferência, Ah, sim. por causa da distância, por causa da pandemia. E foi bem rápido para sair, né? Tendo em vista que nós não tínhamos bens, não, né? Não tínhamos todas aquelas coisas que geram uma burocracia, saiu muito rápido. Então já estávamos, dessa vez nós divorciamos no papel mesmo. E daí eu lembro que ele me ligou e ele falou assim, eu preciso de ajuda. Ele falou assim, eu não quero perder a minha salvação. E eu peguei e falei assim para ele, olha, o que eu podia fazer por você, eu já fiz. Eu falei assim, então o teu caso, a tua situação, é questão de você procurar um pastor, alguém que está acima de você. Porque tem coisas que o pastor vai fazer por você que eu não posso. Foi a orientação que Deus mandou eu instruir para ele. Porque eu sempre tinha na minha mente assim, Ivone, é uma alma, né? E o mesmo sangue que Jesus derramou por mim, foi por ele. Então, e daí ele resolveu procurar justo o meu pastor. Ele procurou o meu pastor, ele contou toda a história, tudo que ele fez quando nós estávamos casados e tudo que ele fez no tempo desse 1 ano que nós ficamos divorciados. O meu pastor instruiu ele também com muita sabedoria, com muita graça, com muita unção, e ele reconciliou na nossa igreja onde nós estamos. Eu lembro que ele reconciliou, só que o meu pastor deixou muito claro para ele. Eu estou tratando você é um caso, a tua esposa é outro caso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que ele já tinha apresentado para o nosso pastor a vontade dele de reconquistar a família. Só que o meu pastor já tinha conversado comigo no particular e eu já tinha deixado bem claro para o meu pastor que não tinha essa possibilidade para mim. Porque eu estava muito bem resolvida no meu momento ali. Então, o meu pastor começou a tratar, né? Ele ficou quase 1 ano em disciplina, né? Em observação, porque foram muitas coisas, e ele nunca tinha sido tratado, Ivone. Por isso que eu sempre falo assim, eu sempre procurei aceitar ele da maneira que ele chegava, nunca procurei alguém que entendia, né? Da situação, para haver um tratamento, uma libertação, uma correção. E só que ele caiu na mão de um pastor cheio de Deus, sabe? Um pastor assim que tratou ele com muito carinho, com muito amor, né, como ovelha, mas também com um pulso muito firme. Tipo assim, olha, o que você fez foi grave e tem que ter, né, uma correção. E ali ele ficou 1 ano servindo a Deus. Acredito que hoje ele me fala, né, que teve momentos que ele pensou em desistir, porque para um homem tudo é mais difícil, sabe? Servindo a Deus sozinho, vendo eu e ali as crianças totalmente indiferentes, sabe? Porque nesse meio tempo, Ivone, Deus colocou um amor por ele que eu não tinha nos 12 anos, que foi um amor pela alma dele. E isso eu nunca vou entender e nunca vou saber explicar. Mas Deus colocou um amor pela alma dele. Eu comecei a ver o que Deus poderia fazer para ele, por ele. Porque olha tudo que eu passei. E Deus teve misericórdia de mim. Então por que Deus não ter misericórdia dele, né? Sim. Então assim,
Deus começou a colocar amor pela alma dele. E esse amor eu não tinha no começo da nossa relação. E foi um amor muito lindo. E daí eu lembro que ficamos nesse processo. E eu muito tranquila, mas muito tranquila mesmo, Ivone. Sabe quando você está naquele momento assim, em paz? Eu estava com um trabalho bom, eu já estava com a minha casa novamente, já tinha tudo que uma casa precisa. Meus meninos encaminhados, estudando. Assim que eu retornei, o meu filho decidiu descer as águas, bem no dia do meu aniversário. Então, assim, para mim estava tudo bem, estava tudo certo. E ele vem com essa vontade de reconstruir a família. E quando o meu pastor chegou e conversou comigo, ele falou: olha, mãe, eu sei que você não tem o desejo, você já deixou bem claro para mim, mas a vontade dele é assim, 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 assim. E eu falei: olha, pastor, quanto à vontade dele, não tem o que eu possa fazer. Eu sei te responder da minha vontade. E no momento, a minha vontade é estar do jeito que eu estou. Eu estou muito bem, estou muito feliz. Só que assim, no mesmo tempo, Ivone, eu também pensava muito no que as pessoas vão pensar. A gente tem isso, né? Tem, muito. O que as pessoas vão dizer? O que a minha família vai falar? E geralmente o que mais machuca a gente é que não é os de longe, é os de dentro. Então eu ouvia muito assim, você já se libertou disso. Para que você vai pegar esse sofrimento novamente e vai trazer para a tua vida? Você não precisa disso. Você pode começar tudo novo. Você está nova, você está bonita. Você pode começar uma nova história. Porque para quem não sabe, acredito que você sabe, né, Ivone? Que eu fiz a cirurgia, né? Fiz. Então, assim, eu pesava 140 quilos, né? E passei por um processo cirúrgico. Deus me deu a bariátrica de presente, foi um presente do céu que Deus me deu, porque foi a própria mão de Deus que me operou e que cuida de mim até hoje. Então, assim, muitas pessoas olhavam para aquela neném lá de trás e para essas neném de agora e falavam: você não precisa disso, você está nova, você está bonita. Então, assim, já que Deus está te dando uma nova oportunidade, viva essa nova história, procure uma nova pessoa, comece do zero. E muitas das vezes as pessoas nos aconselham a isso, porque reconstruir é trabalhoso, Ivone. Reconstruir dá trabalho. Você fazer tudo novo é mais fácil. Agora você reconstruir, mexe, eu costumo dizer assim, que mexeu em algumas áreas da minha vida que eu não queria que fossem mexidas. Mas Deus, ele mexe para ele nos ensinar. Que ele mexe, mas que ele cura. Verdade. Que ele mexe, mas que ele sara. Então, eu comecei a ouvir muito o que as pessoas falavam. A ouvir o que as pessoas tinham a dizer, tanto a meu respeito, como a respeito da minha família, como a respeito do meu esposo. E eu lembro que um dia eu lendo aqui em Gênesis, aonde vai dizer assim, deixa eu achar aqui, Gênesis capítulo 16, verso 8, vai dizer assim: e disse Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de tuas mãos. E o Senhor falou muito forte comigo nesta passagem. O que Agar não queria aqui, Ivone, era ouvir o nome da sua senhora. Porque ela saiu fugida da face dela. Só que o anjo chega justamente falando o nome dessa mulher. Recomeço. Recomeço. Então, assim, às vezes Deus nos chama pela dor daquilo que estamos vivendo, não porque Ele é um Deus ruim, mas é porque Ele tem a cura. Então Ele sempre nos chama por aquilo que a gente acha assim, mas isso me fere tanto, por que Deus está me chamando justamente nessa área? Mas é porque Ele tem o poder para curar, Ele tem o bálsamo. Então Ele nunca nos chama sem um propósito, sem uma razão. E quando eu li esta passagem, aonde
deixou muito claro no meu coração. O Senhor falou assim para mim: você está ouvindo a tua família, você está ouvindo os teus vizinhos, você está ouvindo as pessoas que te cercam. E qual foi o momento que você perguntou a minha opinião? Qual foi o momento que você parou e ouviu a minha voz? O que eu tenho a te dizer a respeito disso? Só que na verdade era assim, Ivone, eu já sabia o que Deus queria. Quem não queria era eu. Mas eu já sabia qual era a vontade do Senhor. É o que eu falo, quando mexe no nosso orgulho, no nosso ego, no nosso eu, é difícil. Porque eu não queria que Deus mexesse nessa área. Aí Deus falou tão claro comigo, o Senhor falou assim, eu quero dependência tua, eu quero obediência, eu não quero outra coisa. Você prefere ouvir uma direção que vem do céu ou você prefere ficar na direção que está vindo da terra? E eu até tentei conhecer outra pessoa, porque na minha cabeça era assim, se eu conhecer outra pessoa, eu vou me apaixonar e tá tudo certo. E até tentei, Ivone, mas Deus não permitiu. Porque quando algumas pessoas se aproximavam de mim, Deus não falava comigo, mas Deus falava com as próprias pessoas para se afastar de mim. Porque o que era meu, Deus já tinha me dado. Então, assim, foi um cuidado muito grande de Deus para com a minha vida também. Hoje eu entendo. Uhum. E eu falei, então tá bom, Senhor. Eu fiz uma lista de tudo o que eu queria. E eu decidi marcar uma conversa com o meu pastor, com a minha pastora e com o meu ex-marido. Para que ali diante deles, dos nossos pastores e diante de Deus, eu viesse apresentar para o meu esposo para ver se ele estava de acordo. Para que nós viéssemos dar uma nova chance para nós mesmos. E eu lembro que a gente foi ali para aquela conversa, apresentei, ele aceitou todos os itens da minha lista e nós começamos novamente a namorar. Entramos ali como ex-marido e ex-mulher e saímos de dentro da casa do meu pastor como namorados. Outro dia, meu pastor apresentou para toda a igreja, para toda a congregação, para que tudo fosse feito às claras. Começamos todo o processo novamente. Namoramos, noivamos e casamos novamente. Vai fazer 2 anos que nós estamos. Agora eu posso dizer que nós temos 2 anos de casado. Eu não conto os 12 anos, Ivone. Tem pessoas que acham até estranho eu não contar, porque aqueles 12 anos nós não fomos casados. Digamos que a gente viveu qualquer coisa, mas não um casamento. Hoje eu posso dizer para você que eu sei o que é um casamento. Temos dificuldade? Temos muita. Temos lutas? Bastantes. Mas este ciclo, esta área, Deus nos deu vitória por completo. Amém. Casamos novamente, debaixo de muita luta, porque tivemos muitos problemas com a documentação. Tudo que nós achou que ia ser muito fácil foi muito trabalhoso. Muito, muito, muito. E eu lembro que Deus usou uma pessoa em especial, e essa pessoa sempre ia orar comigo, Ivone, na minha casa, nesses momentos de guerras, e ela falava assim para mim, vai ser tudo novo, vai ser como o vinho novo. E eu não entendia, mas ela, como uma profetisa do Senhor, ela via e ela liberava aquilo e ia embora. Por várias vezes, não foi uma vez só. Ela falava, vai ser tudo novo, como vinho novo. E Deus começou a mostrar para elas algumas situações que são concretizadas hoje. E uma vez eu ainda falei para ela bem assim, não é possível, você não é minha amiga. Você é amiga dele, porque você vê a situação que eu estou vivendo. E você chega aqui e você profetiza isso para mim. Porque eu queria que ela falasse aquilo que fizesse bem para mim. Teu ego. Mas quando o profeta é de Deus, o compromisso dele é com Deus. E o compromisso dela era com Deus. E eu lembro que quando saiu o nosso divórcio mesmo, ela se frustrou muito, essa pessoa. Porque ela pensou assim, meu Deus, eu falei tanto, né? Mas ela sempre convicta daquilo que Deus tinha falado e daquilo que Deus tinha mostrado. E eu lembro como se fosse hoje, esses tempos, meu esposo me deu uma bolsa de presente. E quando ele chegou lá em casa com essa bolsa, eu chorei muito, Ivone. Porque nesses tempos de aflição e de guerra, Deus mostrou para essa mulher essa bolsa que ele me deu agora em 2023.
Que lindo. Então, assim, coisas que ela liberava sobre a minha casa, que eu não entendia, mas que hoje eu vejo com esses olhos aqui, do que ela liberava lá, o que era o vinho novo, e eu não entendia. Já era Deus falando assim, já era Deus nos instruindo que a gente ia passar pelo divórcio, que era necessário a gente passar, porque Deus ia fazer É um tratamento, literalmente né? tudo novo. Porque no tempo que nós ficamos separados, você falou a palavra certa agora, Ivana, tratamento. Deus tratou com ele, mas Deus tratou comigo também. Porque eu sempre deixo muito claro isso. Eu tive a minha parcela de culpa. Às vezes a gente quer isentar isso, né? E dizer, Uhum. não, a culpa é só dele, a culpa... Não. É muito importante a gente ter essa visão. Então, assim, a parte mais difícil de ser tratada na minha vida era o meu orgulho. Eu ficava, como que eu vou passar com essa pessoa de mão dada? No mesmo lugar, onde todo mundo sabe. Porque pra você ver, Ivone, hoje a gente conta e a gente ri, né? Mas de algumas vezes ele sair de casa, trazer mulheres de outros estados, Ivone, e alugar casa na rua da igreja onde eu congregava. Meu Deus. Então, assim, isso mexeu assim com o emocional muito forte, porque daí aí vem o Senhor e fala, volta e humilha-te um pouco mais. E esse voltar e se humilhar, ninguém quer. Não. É muito difícil. Só que quando eu decidi a ouvir a voz de Deus e a dar essa segunda oportunidade, não só para Ele, mas para mim, para os meus filhos, para minha família, eu entendi. Hoje eu entendo. Porque nós passamos muito mais situações depois de tudo isso, que eu fico pensando, meu Deus, se eu tivesse sozinha, eu não teria suportado. Porque hoje ele me ajuda, hoje ele é o meu suporte em muitas das coisas. E o que a tua família diz de tudo isso hoje? Hoje, Hoje. olha, hoje eu acredito que todos veem com os olhos diferentes. Porque assim, a gente sempre tem aquela irmã, não sei se quantos vocês são, mas a gente sempre tem aquela pessoa assim na nossa família, Ivone, que é a nossa base. Tipo assim, quando você precisa de um conselho, reunião de família, nós tínhamos. E nós éramos aqueles que sempre eram os que precisavam de ajuda. E Deus virou a página de uma forma que hoje nós somos ajuda. Então, assim, isso é muito gratificante para a honra e glória do Senhor. Eles estão vendo Deus na vida de vocês. Isso, exatamente. E dentro da igreja? Dentro da igreja, assim, nós tivemos uma aceitação muito boa também. Graças a Deus, assim, sabe? O meu pastor foi uma pessoa que, depois de Deus e dessa irmã, o meu pastor foi o que mais acreditou. Porque eu sempre falo para ele assim, ele via o que ninguém mais via, o que nem eu via. E, inclusive, essa pessoa que Deus mostrava para ela que seria como o vinho novo, ela foi a nossa madrinha de casamento. Ela e seu esposo, não poderia ser diferente, né? E eu lembro até hoje que quando a gente foi no civil para casar, ela estava tão linda, tão linda, tão linda, que parecia que ela era noiva. De tão alegre que ela estava, sabe? Por aquele momento, por aquela realização. E então, assim, hoje a minha família, quando precisam de alguma coisa, de algum conselho, nos procuram, sabe? Nos pedem orientação. E graças a Deus a gente tem conseguido passar alguma coisa assim, sabe? Para eles diante de Deus. A minha mãe mora conosco até hoje, ela ainda mora com a gente. Então é assim, estamos nós agora estruturando a família. E sempre vai aparecer família precisando de vocês, Sempre, do teu conselho. O sempre. que você passou vai servir para você abençoar outras vidas, com Isso. certeza. Não é assim que É acontece? assim, tem, em Romanos 8:28, se eu não me engano, vai dizer assim, que há um propósito para todas as coisas. Sim, Que tudo tem um propósito. tudo tem um propósito. E quando Deus fala assim que há um propósito para todas as coisas, independente da situação, Ele é na dor, Ele é na perda, Ele é na tristeza, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Porque Deus deixa bem claro, em tudo. E ele é lindo, Em né? Ele tudo, em faz tudo, em tudo. tudo, ele faz muito mais do que nós Muito pensamos. mais do que nós Qual conselho que pensamos. você deixaria hoje para pessoas que estão passando, talvez quem está ouvindo não está passando por essa situação que você contou, mas tem um familiar, tem um amigo, que conselho você daria para essa pessoa? Busque ajuda.
Converse com alguém da tua igreja, da tua confiança. Porque o nosso maior problema é esse, às vezes a gente quer resolver sozinho. Não E consegue. nem tudo. Tem guerras que a gente entende que são só nossas, né, Ivone? Isso. Tem guerras que são silenciosas, que Deus quer tratar, nos ensinar algo que são só nossas. Mas assim, tem coisas que Deus nos instrui a pedir ajuda, a procurar ajuda. E nós temos essa dificuldade, né? Então assim, procure ajuda. Procure alguém da tua confiança, alguém assim do nível espiritual que não vai te julgar, mas que vai te estender a mão. Eu tive isso, até hoje eu tenho isso. Que bênção. Alguém que instrui, alguém que auxilia, alguém que não vai te julgar, te criticar, mas que vai te estender a mão. Porque nós temos ainda mulheres, amigas verdadeiras, né? Muitas vezes você nem está sabendo, mas ela está orando por você, está te ajudando nas madrugadas, né? E a gente nem sabe. E muitas vezes que você julga uma amiga, não é. Não é. Mas nós temos um amigo verdadeiro que nunca nos deixa, que é Jesus Cristo. Que é o Espírito É Santo. pedir direção a Ele e Ele vai nos ajudar, vai nos direcionar ao lugar certo, né? Para nos ajudar. Bem isso. Então procure ajuda. E o que eu sempre falo para as mães que me ouvem, se você tem alguém na tua casa nessa situação, não desista. Não desista. Porque nós não estamos no tempo de desistir de ninguém. Não. Porque assim, infelizmente, por alguns percursos da vida, eu estive com algumas irmãs, uma ainda está afastada hoje dos caminhos do Senhor. Inclusive, a que me ganhou para Jesus. Meu Deus. E hoje eu sou o auxílio da minha mãe para orar e guerrear por ela. Então, assim, desistir. Talvez aquela pessoa que a gente desiste é a pessoa que vai nos ajudar amanhã. Então, assim, não podemos desistir de ninguém, jamais. Porque amanhã essa pessoa vai dar fruto, essa pessoa vai nos ajudar em algumas situações. Então, assim, não desiste, procura ajuda, converse, peça para o Espírito Santo apresentar as amigas dele, que ele tem. Então, ele nos direciona, ele nos orienta em todo momento e nós estamos à disposição também. Verdade. Para o que precisar. Nós estamos orando. E se você precisar de oração, coloca seu pedido aí embaixo, compartilhe, né? E nós vamos estar orando. Agora eu vou pedir para você fazer uma oração para as mães, para os casais que estão precisando de uma oração especial. E já quero também te agradecer por esse momento que você compartilhou o teu testemunho aqui com esse vídeo. Amém. Que almas venham a se render, que mulheres possam ouvir, né, esse testemunho e não desistir. Não desista. Tem muitos testemunhos que virão, e como o da nossa amiga aqui, Zilnete, e você vai ver que Deus, ele faz a diferença na nossa vida. Se não fosse Deus, nós não seríamos nada, né? Nem estaríamos aqui. Mas porque Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Então a nossa irmã vai orar por você neste momento. Pode orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, te agradecemos, Senhor, por esta tarde maravilhosa. Senhor, por tudo quanto nós falamos aqui, Senhor, tudo é para a honra e glória do teu santo nome. Te louvamos porque a tua graça nos alcançou. Se não fosse tua graça, nós não estaríamos aqui. Eu quero apresentar, Senhor, a vida das famílias, Papai querido, nesta tarde. Senhor, se alguma família que se identificou com aquilo que nós relatamos aqui, que o teu Espírito Santo venha, Senhor, de encontro agora com esta família, com essas almas, Papai querido, que estão precisando de uma libertação, de uma transformação, de uma cura. Senhor, e que nós venhamos ter a convicção de que o Senhor ainda salva, cura, liberta e transforma. Assim como o Senhor fez na minha vida, assim como o Senhor atendeu a oração da minha mãe. Deus, eu sei que tem mães, Papai querido, que estão agora de joelhos dobrados, clamando e pedindo pela salvação, pela libertação, pela transformação dos seus filhos. E o Senhor é aquele que nos surpreende. Assim como o Senhor fez na minha vida, faça, Senhor, na vida das minhas irmãs, das minhas companheiras, Senhor, de cada um que nos ouve. Papai querido, que venha alcançar vidas esse vídeo, que vida venha ser
transformadas, edificadas. Senhor. Apresentamos, Senhor, os Sim, casais, meu as Deus. famílias. Deus, como Sim, que o inimigo tem Jesus. lutado contra as famílias, Jesus, mas há poder no teu sangue, Há há poder, poder no teu Jesus. Há nome. poder no teu Venha nome, Jesus. restaurar, Senhor, aqueles que Restaura, precisam de Senhor. restauração. Venha dar Sim, meu sabedoria, Deus. Dá direção do sabedoria, alto e Jesus. céu. Senhor, eu apresento a vida da Ivone, Senhor, que Sim, está, meu Senhor, Deus. neste projeto, Senhor amado, para alcançar vidas. Eu sei que este Sim, meu projeto, Deus. Senhor, é algo que antes de nascer no coração deles, nasceu no seu coração, Sim, porque meu tudo Pai. aquilo, Senhor, que é para Sim, contribuir para o Jesus. reino, nasce, Senhor, no seu coração. Sim, Por meu isso, Deus. continua abençoando ela, dá graça, dá sabedoria, instrui, Jesus. Direciona ela a cada pessoa Sim, que meu vai estar aqui Deus. com ela, sentada, que Sim, venha, Senhor Jesus. amado, nos edificar dia após dia. Prepara tudo que ela Sim, meu precisa, Deus. tudo que ela colocou diante da tua presença, Sim, que o meu Senhor venha Pai. descer sobre a vida dela, Senhor, com resposta do alto os céus. É o que Sim, nós te pedimos, Senhor, Jesus. e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Obrigado por você chegar até aqui no final desse vídeo. Agora eu te peço, compartilhe esse vídeo, dê o seu like e envia para alguém que você conheça que precisa ouvir esta mensagem. O meu muito obrigado e fique na paz do Senhor.